Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula deste componente aí que vocês estão acompanhando desde o início aí do ano, né? Pode colocar aí na tela, Jojo. Nós já entramos aí na atividade 5, falando aí, né, iniciando aí, né, e falando aí sobre a introdução 1, aula 1. O tema da aula é teorias demográficas. Lembrando que eu sou o professor Antônio Russo Júnior, professor de Geografia aqui do Centro de Mídias, né? O aprofundamento aí que faz parte dessa aula é de hashtag Quem Divide Multiplica. A unidade curricular é a número 1, números também importam. Componente curricular 3, demografia, investigação das populações humanas. É isso aí, então já chegamos aí na atividade 5, a última atividade deste componente, né? Nós vamos dividir a introdução em duas partes e vamos começar hoje com a primeira introdução. Mas antes vamos ver aí quais são as habilidades dos eixos estruturantes. Tá aí na tela. Lembrando que o eixo estruturante aí desta aula é a investigação científica. E aí nós temos aí as habilidades 01, 02, 03, 06 e a 12. E eu sempre lembro a vocês aí que acompanham, né, esse componente e essas aulas aí, que nós temos aí a descrição dessas habilidades no mapa, que é o material de apoio pedagógico aí do hashtag Quem Divide Multiplica. Vamos ver as habilidades do currículo paulista e o objetivo dessa aula. Então tá aí, são 3 habilidades do currículo paulista, as habilidades aí de ciências humanas sociais aplicadas, 205, 402 e 404. O objetivo é compreender as teorias demográficas no contexto da sociedade na época e as transições demográficas influenciadas aí pela dinâmica populacional, tá certo? E aí dentro dessa relação aí, nós vamos aí falar sobre as teorias demográficas, tá certo? E agora nós vamos acompanhar aí, vocês vão ter um vídeo falando sobre o ODS-2, que faz parte também dessa relação com a população, que é a erradicação da fome. E aí daqui a pouco nós voltamos. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Falaremos aqui do objetivo de número 2. Sabe quando bate aquela fominha? Pois é, mas aqui não vamos falar da fome que você sente entre uma refeição e outra. É fome mesmo, panela vazia, barriga vazia, esperança vazia. O segundo dos 17 objetivos é a erradicação da fome, isto é, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. A fome é um problema que aflige cerca de 800 milhões de pessoas ao redor do mundo, ou seja, 1 em cada 9 pessoas não tem comida o suficiente para ter uma vida ativa e saudável. Isso faz com que a fome seja o principal fator de risco à saúde no mundo, ultrapassando a AIDS, a malária e a tuberculose combinadas. Todo ano é a má nutrição a responsável por quase metade das mortes de crianças abaixo de 5 anos. São cerca de 3,1 milhões de crianças todos os anos. A Ásia e a África subsaariana são as regiões do mundo onde esse mal se faz mais presente. São dados alarmantes, não? E se eu te dissesse que hoje o mundo produz comida o suficiente para alimentar a todos? Alguns estudos mostram que produzimos comida para 10 bilhões de pessoas. E, infelizmente, embora haja produção suficiente para todos, problemas como a pobreza, má distribuição de renda e propriedade, desastres naturais, conflitos, crescimento populacional, desperdício, perdas no transporte e problemas de cunho político fazem com que uma parcela enorme da população passe fome. E não basta apenas acabar com a fome. É preciso garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os mais pobres e pessoas em situações vulneráveis, como mulheres grávidas e lactantes, pessoas idosas e crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Até 2030, algumas medidas propostas, como o incentivo ao uso sustentável da terra, com acesso igual e seguro a ela, devem mudar esse cenário. Acabar com a fome é apenas o segundo passo rumo a um mundo mais justo. Os outros objetivos também estão aqui no nosso canal. Não deixe de conferir. Até a próxima.
É isso aí. Então, esse vídeo ele tem tudo a ver, né, com o que nós vamos relacionar aí sobre as teorias demográficas, né? Um dos pontos principais aí dessa discussão, né, que se iniciou, né, logo lá no século XVIII, né, foi a questão aí da falta de alimentação. Então é importante, né, a gente destacar isso, que faz parte aí dos 17 ODS, né, que são estudados aí pela Organização das Nações Unidas, junto aí com os países, né, para se chegar a atingir esses objetivos, essas metas aí, né, que são 167 metas dentro dos 17 objetivos, na qual um deles é combater a fome, né, e atingir, né, essa meta aí até 2030. Né, principalmente as 17 ODS com, né, os 17 ODS com as 167 metas. Então esse vídeo tem muito a ver com essa questão, que a gente viu os indicadores socioeconômicos, né, nas atividades anteriores, e agora nós vamos ver aí as teorias demográficas. Pode colocar aí na tela que aí a gente vai acompanhar o texto. Teorias demográficas surgiram para tentar explicar o aumento populacional por meio dos índices de crescimento populacional da época estudada e são, há muito tempo, alvo de estudos e preocupações por parte de demógrafos, geógrafos, sociólogos e economistas. Portanto, existem diversos estudos e apontamentos sobre o crescimento, a diminuição e a estabilização dos quantitativos populacionais em todo o mundo. Consequentemente, por meio desses estudos, sugerem-se algumas possibilidades de políticas capazes de minimizar os impactos desse crescimento da população. E a gente sabe, né, que nos primeiros estudos aí, né, principalmente aí falado aí sobre Malthus, né, na questão aí da teoria malthusiana, se preocupava muito, né, com o contingente populacional que estava crescendo na época, né, em comparação à produção de alimentos. Né? Então, para Malthus, né, que foi um dos primeiros a estudar essa questão do crescimento populacional, né, ele acaba, né, falando, né, e escrevendo, né, várias teses relacionando aí, né, essa diferença entre o aumento da população com o aumento aí da produção de alimentos, né, que não acompanharia, né, e chegaria um dado momento que haveria um excesso de população e falta de alimento para boa parte dessa população. E aí nós temos as principais teorias demográficas que nós estudamos aí, né? Tá aí na tela para vocês. A teoria malthusiana, tem a teoria neomalthusiana, a teoria reformista e a teoria da transição demográfica. Tá? Então são essas 4 principais teorias. Tem outros estudos, né? Mas quando nós acabamos, né, fazendo um trabalho com os alunos em sala de aula, nós retratamos muito bem, né, essa relação aí dessas 4 teorias aí que acabam indicando essa relação, né, crescimento populacional e produção de alimentos. Né? Então essas 4 teorias, elas se baseiam, né, nessas 2 situações que nós temos na sociedade. E a gente tem que lembrar que, né, são épocas diferentes. Né? Então quando Malthus discute a sua teoria, ele tem lá uma razão, porque ele vive numa época na qual, né, a tecnologia, os equipamentos que nós utilizamos hoje, ou que começamos a utilizar há um tempo atrás, não fazia parte da sociedade dele. Então é isso que a gente também tem que entender. Então quando você fala de uma teoria, muitas vezes essa teoria tem que ter relação com a época na qual se está vivendo. Então é importante sempre retratar isso. E aí nós temos aí Thomas Malthus. Tá aí na tela para vocês. Então tá lá, ó. Thomas Robert Malthus, que nasceu em 14 de fevereiro de 1766, no condado de Surrey, na Inglaterra, e ele morreu no dia 23 de dezembro de 1834. E as convicções religiosas de Malthus tiveram grande influência em sua obra, principalmente em um ensaio sobre o princípio da população.
Preocupado com esses problemas e, em particular, com o crescente aumento da população e aumento da pobreza e da fome, Thomas Malthus expôs a sua teoria, na qual atribuía toda a culpa da caótica situação em que seu país vivia, naquele momento, ao excessivo crescimento populacional dos pobres. Olha que interessante isso, né? Então, Malthus, né, que nasceu no século XVIII e morreu no século XIX, é uma fase, né, na qual você não tem, né, um aperfeiçoamento da tecnologia, uma modernização, principalmente na agricultura. Então as produções aí são feitas aí, né, com mão de obra, né, braçal. Então é uma situação que preocupa não só a ele, como também a toda a sociedade, né, mas que também envolve uma relação meio que preconceituosa pela questão de ele citar, né, que a culpa da probabilidade de fome, né, ou seja, da fome num futuro próximo a ele, seria por causa dos pobres, né, porque pela quantidade de filhos na qual se tinha, né. Não só a quantidade de filhos, com isso aí também tem uma relação também com as outras classes sociais, né, mas também, principalmente porque eles não têm condições de arcar com o alimento pela quantidade de filhos que eles têm. Então, essa relação, logicamente, é uma relação em certa parte preconceituosa, mas também a gente tem que entender que existe aí fatos, né, de convicções religiosas, convicções ideológicas, né, na qual Thomas Malthus toma, né, e faz em cima dessa teoria e até escreve aí sobre um ensaio sobre o princípio aí da população, né? Então a preocupação tanto de Malthus como também de boa parte aí da população na Europa, né, no final do século XVIII, início do século XIX, tem a ver muito com essa relação aí, né, do crescimento, né, muito exponencial aí da população, né, e aumento da produção, parece que não está equilibrada aí junto com o crescimento populacional, tá certo? Na próxima tela tem aí, né, o que a gente vê aí pela teoria aí malthusiana. Então tá lá, ó. Para Malthus, a produção de alimentos crescia de forma aritmética, enquanto o crescimento populacional crescia de forma alarmante, né? E aí nós temos aí, para ele o mundo deveria sim ter doenças, guerras e epidemias. Ele também propôs uma política de controle de natalidade para que houvesse um equilíbrio entre produção de alimentos e população. Então a gente tem aí dois gráficos, né, o que na realidade, o que Malthus direciona, né, através do seu estudo, é que a população aumenta aí numa tendência geométrica, né, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, e assim vai indo, e a progressão dos alimentos é uma progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vejam, né, o diferencial, né, da projeção, né, do nível de crescimento da população com o nível de projeção de alimentos através aí das setas. Então, essa teoria ela identifica essa relação de um aumento geométrico da população com um aumento aritmético dos alimentos. E aí vai chegar um certo dado momento que não vai ter alimentação suficiente para toda a população. E aí ele acaba culpando os pobres, né, pela quantidade de filhos que tem, que não é nem pela quantidade, porque isso era normal, né, em toda a sociedade, tanto inglesa como parte europeia, né, mas principalmente porque eles não tinham condições de arcar com as despesas alimentares aí de seus familiares. Então era um problema que para ele era muito grave. Bom, vamos lá. Aí para vocês verem aí, entenderem aí a ideia de Malthus, né? Então nós temos aqui uma tabela que eu trouxe aqui para vocês, que ele mostra aqui, ó. Em 1802, a população estimada é 1 bilhão de pessoas. Né? Então, de 1 bilhão para 2 bilhões, foi para 1928, ou seja, levou 126 anos para dobrar a população. Né? Para chegar a 3 bilhões, levou aí 33 anos, né? 1928, 1961. De 3 para 4 bilhões, 13 anos, né? Como também de 4 para 5. E aí vocês veem que vai caindo, né, o tempo de 1 bilhão para outro, né, na quantidade de anos, e em 2011 volta a subir para 15 anos, né, e aí chegando lá 2070 numa, né, diferença de 26 anos
né? Ou seja, de 10 para 11 bilhões. Mas se a gente for comparar na época de mais ou menos aí de Malthus, né, que é 1802, já no século XIX, são 126 anos, então é bem assim, é quase 10 vezes mais em relação a outros bilhões de anos, principalmente aí no início do século XX até, né, o início do século XXI. Então vejo que, né, a população vai, né, multiplicando cada vez mais num curto espaço de tempo. Então essa era a previsão de Malthus, então a preocupação dele era essa, né, da onde tirar alimento na qual nem consegue se produzir, sendo que a população aumenta assim, né, nessa proporção muito elevada, né? Então é um pensamento válido, né, mas que na realidade não contava também com o processo tecnológico, né, e a modernização agrícola que nós temos hoje e já temos aí desde meados do século XX, né, em 1950 mais ou menos, com a mecanização agrícola aí, principalmente surgindo lá nos Estados Unidos. E aí, logicamente, vai passando aí para outros países. Então tem essa relação, né, de aumentar a produção através aí dos meios tecnológicos dos equipamentos agrícolas, tá certo? Bom, aí eu trouxe aqui para vocês depois aí acessarem o material de leitura. Nós não vamos acessar agora, mas para vocês aí aprofundarem, né, esse entendimento aí, né, o conhecimento dos estudantes. E aí traga aí uma indicação de leitura, né, sobre algumas considerações sobre a contribuição de Malthus ao pensamento econômico. Aí vocês podem acessar esse link e aí vocês vão, né, ver aí estudos, né, e o pensamento aí de Malthus, né, sobre essa relação população-alimento, tá certo? Então é importante, né, que aí coloca mais, né, um engajamento aí em cima do que nós estamos discutindo aqui nessa primeira introdução. Na próxima tela tem um gráfico que também mostra essa relação de população, né, e a gente observa aí de acordo com os continentes. O continente asiático, né, disparado aí, né, tem aí a maior quantidade populacional, né, a população total do mundo, até porque nós temos lá China e Índia, né, que respectivamente primeiro e segundo colocado em quantidade populacional, né, chega a atingir mais ou menos aí 2,5 bilhões de população só nos dois países, ou seja, né, um pouco aí, mais ou menos 1/3 da população mundial de hoje, né, e nós temos aí bem abaixo os outros continentes. Mas observe, né, o quanto se aumenta, né, em boa parte aí dos continentes a população, com exceção da Europa, né, que a partir aí da década de 1950, mais ou menos, ela tem uma queda aí, né, por questões aí socioeconômicas, né, outras relações sociais que acontecem no continente europeu. Mas boa parte aí, né, são continentes que têm uma relação aí de aumento populacional, dando destaque aí para o continente asiático, que tem os dois países com a maior quantidade populacional, tá certo? E agora nós vamos ver um outro vídeo que também é muito importante para a questão populacional, né? Tem muito a ver com a questão da saúde, que é o DS6, água limpa e saneamento. E aí daqui a pouco nós voltamos. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Hoje trataremos do Objetivo 6, água limpa e saneamento. A proposta é garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. Sem água não há vida, isso é fato, mas a Terra é praticamente o planeta água. Nem tanto. Muito pouco dos 70% da água da Terra está de fato disponível para o consumo humano. Apenas 2,5% dessa água é doce e cerca de 2,2% encontram-se em regiões de difícil acesso como geleiras, deixando apenas 0,3% de água acessível. Segundo a OMS, até 2025, cerca de 1,8 bilhões de pessoas estarão morando em países ou regiões em situação de escassez total de água e quase metade da população mundial estará vivendo em áreas de estresse hídrico. De acordo com a FAO, a escassez de água já afeta quase todos os continentes e mais de 40% da população do nosso planeta.
Essas pessoas habitam regiões onde a oferta anual é inferior a 1.700 metros cúbicos de água por habitante, limite mínimo considerado seguro pela Organização das Nações Unidas. A água sacia nossa sede, mas também é vital para outros aspectos de nossa vida. E então, você tem sede de quê? Aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável e cerca de 2,6 bilhões, quase um terço da população mundial, não dispõe de água suficiente para o saneamento básico. Um estudo denominado Água Doente, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, em Nairobi, no Quênia, em 2010, concluiu que o uso da água poluída mata mais do que qualquer forma de violência, incluindo as guerras. A água contaminada pode transmitir doenças como diarreia, cólera, disenteria, febre tifoide e pólio. Estima-se que a ingestão de água contaminada cause mortes por diarreia em 502 mil pessoas por ano. E pensar que o simples ato de lavar as mãos pode ajudar a prevenir tantas doenças. Quanto a saneamento básico no Brasil, um diagnóstico do ano de 2014 feito pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNS, revela que apenas 49,8% da população contam com coleta de esgoto. No Nordeste, onde somente 23,8% das pessoas têm acesso ao recolhimento de esgoto, está concentrada a epidemia de microcefalia associada ao Zika vírus, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que tende a se propagar mais facilmente em ambientes sem saneamento básico. No mundo, as principais fontes de poluição de água são oriundas de assentamentos humanos e das atividades agrícolas e industriais. Nos países em desenvolvimento, 80% do esgoto é despejado sem tratamento diretamente nos corpos d'água, o que diminui ainda mais a disponibilidade dos recursos hídricos. Dados da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente apontam que 63% dos depósitos de lixo no Brasil estão em rios, lagos e restingas. Também os agrotóxicos, o mercúrio dos garimpos e o lixo bruto são jogados em rios. E isto ocorre principalmente na região norte, onde se localiza a maior reserva de água doce do país, a Bacia Fluvial do Amazonas. Se nada for feito em relação à água, especialistas preveem que haverá conflitos entre países, nações e povos por disputa de água em um futuro não muito distante. Não lave suas mãos para isso e aproveite para assistir aos outros 16 vídeos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Até a próxima! É isso aí, galerinha. Então você vê, tem muito a ver também com a questão populacional, né? Porque tem a ver com a saúde da população, né? Então essas teorias demográficas, apesar de estar relacionado aí com os alimentos, mas também tem a questão aí do saneamento básico, né? Que também é importante, porque ele acaba retratando aí a saúde da população. Então, o ODS6 também tem muita relação com o que nós estamos discutindo aí sobre essa questão aí de teorias demográficas, né? Então, tanto a ODS 3 como a ODS 6, né? E outras ODS, se a gente for relacionar os 17 ODS, tem muito a ver aí com os componentes que a gente está passando para vocês aí, por isso que o ODS faz parte aí também dos aprofundamentos, né? Quando você pega lá o mapa, né, dos aprofundamentos, vocês vão ver lá que tem, né, os ODS lá mostrando aí, principalmente os que estão diretamente ligados ao aprofundamento. Bom, na próxima tela vai aparecer para vocês um link, né, de população, crescimento, nascimento e mortes. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas situações aí, né, principalmente na questão aí do aumento da população, né, para identificar para vocês, né, a relação que se tem, né, do que o Thomas Malthus falou, né, na sua teoria, né, malthusiana, né, que é descritiva, né, do aumento. E a gente vai ver aqui um gráfico, né, e a população aumentando nesta relação, né. Pode colocar aí na tela o site, né, vocês estão vendo aí, vocês vão ver aí, ó, tá vendo lá? Então, aumento da população aí, né, ó, 7 bilhões, são quase 8 bilhões, né? Então é uma projeção, tem que deixar claro para vocês que é um site que projeta através de dados, né, dos países, né, que fornecem os dados aí de nascimento, de morte, mas esse aí é uma projeção, né, e está mudando os números. Então, ou seja, vejam que, né, em fração de segundos, né, o aumento de população vai aumentando, né? Então, né, se você abrir semana que vem, né, vai estar aí uma projeção aí de mais de 7 bilhões e 953 milhões de pessoas aqui na população mundial. E aí tem os nascimentos, né, tem morte diária ou durante o ano, né, tem toda essa relação aí para vocês verem aqui, né? E o que mais eu queria mostrar para vocês está aqui, ó.
os 20 países aí com a maior quantidade de população. Então tá lá, como eu falei para vocês, tá aí a China e a Índia, né? Estão lá, ó. São 2 bilhões, né, e 805, quase 2 bilhões e 860 milhões de pessoas só nesses dois países, por isso que identifica, né, a Ásia, né, com a maior quantidade populacional do mundo, né, como a gente viu naquele gráfico anterior. Né. Em terceiro está aí os Estados Unidos, depois vem a Indonésia, que também está na Ásia, Paquistão, que também está na Ásia, e aí aparece em sexto o Brasil aí, com um pouco mais aí de 215 milhões, né, quase aí 215 milhões e 527 mil pessoas. Né? Aí vem a Nigéria na África, Bangladesh na Ásia, a Rússia, né, que faz parte aí do continente europeu, mas que também tem a sua parte física na Europa, na Ásia, né, a Sibéria, mas a população é direcionada à Europa. México na América, o Japão na Ásia em 11º, Etiópia na África, Filipinas na Ásia, o Egito na África, Vietnã na Ásia. Vejam que tem muitos países que tem lá Ásia e África, que são os continentes aí com o maior contingente populacional, né, dividindo-se nessa relação aí continental, tá certo? Entre os 20 países aí com a maior população, mas dando destaque de novo, né, para o contingente populacional aí de China e Índia, né, que é uma população extremamente elevada, aí um terço da população está lá nesses dois países, né? E a previsão é que a Índia ultrapasse aí a China, né, daqui a alguns anos aí, a probabilidade é em 2030. Aí eu vou mostrar um gráfico para vocês que é mais interessante ainda, né? Então, quando a gente fala sobre a teoria de Malthus, olha aqui, ó. Aqui são os anos, ó, onde está a setinha aqui que eu estou circulando. Ano 300, 400, 500, tal. Vamos lá para o ano de 1800. Então, ele está aqui, né? Quando você vai para 1900, ele dá uma elevada. Agora, ele começa a elevar muito rapidamente, ó, entre 1900 até 2000, ó. Olha a relação aqui, ó, tá vendo? 1900, né, até 2000, né, e continua elevando a população. Então cai naquela questão, tá aqui, ó, os números aparecem aqui bem nessa região aqui, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, como o número, né, ele cresce muito rapidamente, ó. Chegando aqui a atingir 8 bilhões, né, e previsão aí de 10 bilhões aí, né, mais ou menos aí, né, nos anos aí de 2080, 90, né, depende muito aí da relação dos países. Então isso aqui, ó, é uma boa indicação aí para o professor trabalhar com os alunos, né, para relacionar, né, as teorias, né, e tem outros dados aí que o professor pode também identificar aí com os alunos, né, porque são dados aí demográficos, né? A gente já até mostrou já anteriormente para vocês e outros dados aí para vocês estarem trabalhando aí com seus alunos. Certo, galerinha? Então é isso aí, né? Nós temos aí a primeira parte e agora nós vamos mostrar aí para vocês a orientação para o aluno aí, né? Como sugestão para o professor estar trabalhando aí com o seu aluno, olha lá. Então nós temos alguns materiais de leitura, né? Tem aí a transição demográfica no Brasil, uma agenda para pesquisa, tá aí o link para vocês acessarem, né? Aí tem um outro também falando sobre transição demográfica no Brasil, perspectivas e desafios, né? Também, né, é muito legal aí as leituras aí que são passadas. E aí nós temos aí a transição demográfica, que também está disponível nesse link, que aí você vai ver lá a questão do gráfico, você vai ver toda a relação. Nós vamos mostrar aí no decorrer dessa atividade 5, né, que fala sobre a transição demográfica, então vocês vão ter também aulas, né, sobre essa transição demográfica, que é já no final aí da atividade 5, né. Nós vamos falar sobre as teorias, né, também nós vamos falar sobre a teoria neomalthusiana, falaremos sobre a teoria reformista, né, e também sobre essa relação aí das fases aí da transição demográfica, né, porque tem muito a ver com as questões socioeconômicas dos países, né, como é que se desenvolve, né, essa sociedade aí dentro, né, dessa perspectiva, né, tanto aí das questões demográficas, né, que tem muito a ver com a sociedade e principalmente com essas relações econômicas que cada vez mais tem uma inferência na nossa sociedade, né? Então é importante retratar isso, certo, galera? Então é isso aí, né? Por hoje aí
deixamos aí essa introdução 1, espero que vocês tenham gostado. Avaliem a nossa aula, né? Aparece aí o QR Code e o link para vocês. E aí na próxima aula estaremos aqui para apresentar a atividade 5, a introdução 2, né? E dando sequência aí para essa última atividade desse componente. Então foi um prazer imenso estar aqui com vocês, um forte abraço a todos e até a próxima.